Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Tudo bem? Desejo que a sua vida esteja em prosperidade, e eu quero dizer que prosperidade necessariamente não quer dizer sem problemas, porque em muitos momentos os problemas nos fazem crescer, na realidade nos fazem crescer, são provações que Deus utiliza para que a gente possa crescer. O meu desejo é que cada problema que você esteja vivendo, cada situação que você esteja vivendo, você sabe que o Senhor está contigo em todos os instantes de sua vida. E que cada uma dessas pedras, dessas situações, que sirvam como degraus
para você a cada dia subir, crescer, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Bom, vamos hoje fazer um estudo que está baseado em Samuel, 1 Samuel 15, 22, em que coloca um questionamento a todos nós. O que vale mais? É obedecer ou é o sacrifício, é sacrificar? Então, é um questionamento que a gente deve pensar, cada um de nós, como no momento da Santa Ceia, em que o homem avalia a si mesmo, a gente deve pensar sobre isso. Esse texto ele fala, só para a gente entender o que está rolando, Deus declara que Saul teria vitória sobre uma guerra, mas falou para ele, colocou ele em uma situação, olha, você tem que chegar lá e ao final da guerra, em que você vai ganhar essa batalha, você destrua tudo que estiver lá. Mas aí Saul chega lá, vence a guerra, como Deus tinha prometido a ele, tinha dito a ele. Só que ele vê as ovelhas gordas, vê o boi gordo, o rei, vamos sequestrar esse rei aqui, que isso aí vai ser vantagem para a gente, vamos levar as ovelhas. E aí, não era isso que Deus tinha mandado ele fazer. Não era isso. E quando Samuel chega, que no caso seria o mentor dele, né, que é o sacerdote da época, o profeta, e Saul questiona, porque Deus já havia falado a Samuel. Fala assim, vem cá, foi isso que Deus mandou? Aí ele ainda arranja desculpa. Não, olha só, a gente viu essas ovelhas, esses bois, nós torcemos para poder fazer um sacrifício melhor, mais bonito, mais intenso ao nosso Deus. Esse, às vezes, é o nosso grande problema, a nossa querida ajudazinha. Nós, como pais, veja você a mesma situação, se você já é casado, se você já tem filhos, ou mesmo você sendo o próprio filho, ou você observando uma família à parte, da sua própria parentela. Você tem um filho, o filho é desobediente, ele é abusado, é respondão, no colégio só faz besteira, aquele garoto que bota fogo na lixeira, fica jogando papelzinho, responde ao professor, é expulso de sala, vive brigando. Aí, por vocês terem uma condição social boa, quando chega no dia dos pais, no dia do seu aniversário, nesses dias comemorativos em família, Natal, por ter uma condição boa e o garoto tem uma mesada boa, ele vai lá e compra um maior presente para você. Vai na Richard, vai no Cat, de sapato, Mr. Cat, só coisa cara, importados, Hugo Boss, e aí te dá um presentão. Pergunte a esse pai o que ele preferiria. Nas datas comemorativas, receber presentes caros? Ou durante todos os 365 dias do ano, toda a existência dele, o seu filho ser obediente? A palavra de Deus diz que uma das formas de a gente alegrar o coração de Deus é a gente agir com sabedoria. Diz em Provérbios, eu não anotei aqui, mas fala o seguinte: quando nós temos um ato de sabedoria, Deus fala, isso alegra o meu coração. Em outro provérbio, em outra passagem, é falado que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você vê que é um ciclo, né, cara? É um círculo isso aí. O que vai, ele retorna. É a própria lei da física, né? Que demonstra essa lei de Deus. Toda ação gera uma reação de igual valor. Física. Então, você vê como é importante a questão da obediência e quanto Deus deseja mais pela obediência do que qualquer outra coisa. Olha só aqui, eu vou ler a passagem em Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos
e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso está em 1 Samuel 15, 22. É esse trecho que eu te falei. Não adianta fazer tudo de errado e depois, com um sacrifício, uma oferta, acertar as coisas. Conforme eu posso imaginar que seja. A gente não consegue comprar a graça de Deus. A gente não consegue comprar o amor de Deus. Por isso que é um dom imerecido, é uma graça imerecida. Jesus fez um sacrifício que nenhum de nós poderíamos pagar. Por amor, por compaixão da miséria das nossas vidas. E vendo que nós mesmos não teríamos condições de nos livrar do pacto, da aliança que a nossa descendência, no caso Adão, fez no momento que comeu o fruto. Então, a obediência é o que Deus espera de mim e de você. É muito importante isso. Em Provérbios 23, 15, meu filho, fala, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Eu tinha anotado aqui sim. Provérbios 23, 15. É muito bom. Uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês que eu estou fazendo já há algum tempo é ler o livro de Provérbios todos os dias. Tem 31 provérbios. Ele gera sabedoria. Tem um livro que fala sobre Salomão e diz o seguinte: se uma pessoa, durante 2 anos seguidos, ler constantemente, continuamente, o livro de Provérbios, após 2 anos, ele se torna uma pessoa muito mais sábia do que a grande maioria. Porque cada capítulo é incrível, a palavra de Deus, como ela é viva, você lê e aquilo, a cada leitura que você faz, cada capítulo tem 30 e poucos versículos, 20 e tantos versículos, o Espírito Santo vai mexer em você em pontos que você não tinha notado na leitura anterior, na vez anterior. Isso é fantástico, porque ali Deus vai nos tratando e vai gerando em nós sabedoria. Porque como se gera sabedoria? Primeiro conhecimento, você toma conhecimento do fato. Poxa, isso é assim? Aí gera entendimento. Pô, então olha só, se isso é assim, isso vai gerar essa consequência. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu deixar de fazer. Aí gera discernimento, que é a capacidade de você analisar. Peraí, se isso funciona assim, se isso gera isso, eu vou fazer isso porque isso vai me beneficiar, vai me fazer crescer. E aí você parte para a ação e passa a executar aquilo que o seu discernimento, dado por Deus, te iluminou. E isso tudo, esse conjunto todo, é a sabedoria. E a sabedoria é uma pessoa. Você vai ler isso. Você lendo o provérbio, você vai ver isso. Ela foi criada antes da formação do mundo. E no período da própria formação do mundo, ela estava com Deus. Você lendo em provérbio, você vai achar muito interessante essa passagem. Eu e você não conseguimos comprar a Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que estar isso martelado em nossas vidas. E não foi só... Aqui a gente fala de Saul, que foi uma coisa trágica, né? Que até acaba mais à frente ele perdendo o próprio reinado dele, porque ele tenta sacrificar a moda dele, aí uma coisa vai metendo os pés pelas mãos. Mas você vê o próprio Abraão, Deus fala, olha só, sai da tua terra, deixa a tua parentela. Ele vai, pega Ló, que é sobrinho dele, não, vamos junto. Aí se você ler Gênesis, você vai ver que deu um problema lá na frente, que eles tiveram que se separar. Deus faz cumprir os planos dele. É que nem o Waze, cara. Você vai para um caminho errado, ele refaz a rota. Só que às vezes refazer essa rota faz esse caminho ser mais sofrido, quando não precisava ser. Eu falo isso por experiência própria.
A gente vai ficando mais velho, vai passando a analisar as coisas e vendo essas coisas acontecendo. Então, para que sofrer se a gente pode fazer com que as coisas corram bem, sem problemas, sem sacrifícios, sem dor, né? É muito interessante. Quando eu ando segundo os princípios de Deus, as promessas de Deus são cumpridas, realizadas em minha vida. Tem uma passagem que fala, né, que os sonhos do justo se realizam. Isso é muito bom saber, né? Isso é muito bom de saber. Também tem Provérbios. Em Efésios 4:29, encontramos uma orientação sobre como viver. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Efésios, está aqui. Efésios 4:29 a 31. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Torpe é palavra indecente, né? Isso é legal também na Bíblia. Uma coisa que a palavra de Deus nos faz é estimular a conhecimento. Você lê uma palavra, você fica querendo saber o entendimento, você tem que ir lá no dicionário, e isso é bom, porque isso te faz também crescer intelectualmente. Nenhuma palavra torpe, indecente, tipo assim, fazer piadinha, contar piada que não condiz mais com a nossa realidade. Ficar falando coisas que já não vale mais a pena a nós, não nos edifica, não nos impulsiona a nada, não nos faz crescer. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha que interessante, isso que eu acabei de falar mesmo. Algo que seja útil para edificar. Se você for falar alguma coisa, então fale algo que faça criar ânimo, esperança, vontade, desejo da outra pessoa crescer, né? Desenvolver, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Aqui fala um pouco da gente lavar o nosso coração, da gente limpar o nosso coração. Não deixar essas coisas aqui, a ira, a indignação, a amargura, a gritaria, a calúnia. E aí nisso aqui a necessidade de perdão, de perdoar alguém, de pedir perdão. Isso aqui é interessante que a gente deve fazer todos os dias. Lavar mesmo o nosso coração. Para que o nosso coração esteja leve. Para quando você estiver lendo uma palavra, você estiver vendo, escutando uma rádio, um louvor, ou até mesmo um filme secular. Muitas vezes, você vendo um filme secular, Deus fala com você. Deus tem isso, situações que você observa, você vê, e se você se deixar ser sensível, Deus fala ao teu coração. Ele fez uma mula falar, então pode fazer muito mais coisas, você imagina, Deus é Deus. Essas formas são maneiras que a gente deve nos alertar. A palavra diz, numa passagem, a palavra diz que detém-se a disciplinar o seu coração e o seu ouvido. E ouvir coisas que tragam conhecimento, tragam crescimento à sua vida. É uma coisa individual que eu e você temos que fazer. Quando Deus nos chama à obediência e fala que Ele prefere mais a obediência do que o sacrificar, é justamente por isso. Agora, é uma coisa que eu e você temos que buscar fazer. O pastor não vai poder fazer isso por você, a pastora não vai poder fazer isso por você, mas tem que haver esse desejo dentro de você e essa busca de você disciplinar, se disciplinar, mudar os seus hábitos, os seus costumes, a sua maneira de ser. Nós não temos em nós aquela maldição da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não é assim. Você tem condição de mudar, de crescer. E a palavra de Deus, ela é um manancial para isso, para que a gente possa alcançar essas mudanças.
Em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito, né? E uma das coisas importantes nisso aqui é observar a questão do domínio próprio. E ele fala, contra essas coisas, não existe o que seja contrário a isso. O fruto do Espírito é alegria, paz, amor, alegria e paz. Isso fala sobre você ter condição, de, independente das situações que nós estamos vivendo, de que você está vivendo, você ter alegria, paz e amor. Por causa de sua força, por causa de sua capacidade, porque você vai ficar mentindo para os outros, não. Por saber que existe um Deus que se preocupa com você, que está junto de você e que deseja o melhor para você. Paciência, amabilidade e bondade. Ter paciência com os outros, com quem não entendeu, quem não sabe, ou quem... Paciência. Não ficar se irritando. Aquilo que a gente viu ali atrás, não se irar, tirar a ira do teu coração. Falar amabilidade é falar com gentileza. Agradecer, falar um por favor, um muito obrigado. Isso quebra totalmente a condição de briga, de contenda, principalmente na nossa casa. E bondade, ter um desejo de fazer o bem, principalmente os da própria casa. A sua casa é a sua nação. É o primeiro núcleo, o núcleo mais importante que você tem. Zele por ele, guarde ele. Bom, vamos finalizar aqui com mansidão, fidelidade e domínio próprio. Mansidão não é ser bobão, não é ficar aceitando tudo. A mansidão é a capacidade de, independente da situação que você esteja vivendo, seja de extrema alegria ou de dificuldade e tristeza, você se manter tranquilo. Isso é mansidão. É você ter o autocontrole da situação. Isso é ser uma pessoa mansa. Não quer dizer que seja um bobão que aceita todas as coisas. Não, isso é outra coisa. Ser manso é uma pessoa equilibrada, tranquila, que não se deixa alterar por nada. Isso é ser uma pessoa mansa. Entendeu? Fidelidade à palavra de Deus. Por isso que eu falei sobre provérbios e sobre a leitura da palavra, que nos faz a mudar a nossa ótica de como agir e reagir frente às situações. Entendendo uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, segundo o seu propósito. Saber que você é filho de Deus. Saber que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, Ele está aqui, está aí onde você está agora, está em todos os lugares. Conhece todas as coisas e tem poder para transformar todas elas. Mas Ele também espera e deseja a nossa participação para que isso aconteça. E o domínio próprio, que é a condição de você agir de forma correta, na intensidade correta, no momento correto, com a força e a intensidade correta. Isso é ter domínio próprio. E que a gente tem que buscar. Essas coisas geram sabedoria e, como eu falei lá atrás, quando o nosso coração é sábio, alegra o coração de Deus. E quando a alegria do Senhor é a nossa força, essa força retorna para nós. Agora, só para fechar, Efésios 5, 1. E tudo isso é para uma causa só, a gente ser imitador de Deus. Em Provérbios 5, primeiro versículo diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se há algum tipo de sacrifício que a gente deva fazer, como Paulo fala aqui, os nossos corpos, que as nossas mentes, que as nossas atitudes sejam um sacrifício agradável ao nosso Deus. Sejam atitudes de sabedoria que vão gerar
um sacrifício realmente agradável a Deus. Espero que a sua vida tenha sido tocada com essa palavra, e foi porque a palavra de Deus não volta vazia, e que, apesar de mim, Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado. Te damos graça, Deus, porque o Senhor é muito bom. Porque sendo tão grandioso, o Senhor volta os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. O Senhor tem desejo, o Senhor tem prazer em contactar com cada um de nós. Se preocupa, o Senhor fala que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças, que o Senhor não saiba, que o Senhor não tenha contabilizado. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por esse grande amor. Obrigado por esse dom imerecido que foi a salvação. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia que se estende a toda manhã, Deus. E por esse amor perseguidor que o Senhor tem, que todo dia vem nos falar, tocar em nosso coração através do Espírito Santo de Deus, para nos levar a uma comunhão cada dia mais profunda, mais intensa, e nos levar a um viver. Isso que é o mais importante, Senhor. Obrigado pela preocupação que o Senhor tem em nos levar a viver através de princípios, através de formas de atitude, de ações e reações que nos aproximam mais de Ti, da Tua vontade. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor ainda fará, Deus. Amém. Bom, gente, desejo que vocês tenham crescido, se desenvolvam, e quero encontrar vocês. Venham participar do culto. A palavra aqui, o pastor Marco, a pastora Raquel, palavras incríveis que nos traz crescimento. Se você não participa ainda de nenhuma igreja, ou se você ainda é só nos grupos de vida, online ou até presenciais, venha à igreja todo domingo. É uma maneira de a gente também desenvolver a nossa comunhão, e uma coisa, de a gente também manifestar a graça de Deus, porque Ele diz que quando 2 ou mais estivessem reunidos, ali Ele estaria. Se Ele já habita em nós e Ele fala que ali estaria, é porque é de uma maneira especial, diferente, poderosa. Então eu te convido, venha comungar conosco, ok? Fica na paz, Deus abençoe, rica e abundantemente.